A partir do ano que vem, nós vamos fazer uma grade curricular no INEM, né, na Escola Apostólica. Então você tem que ter essa prática de vir com um caderno, com uma folha no celular, mas anotar ou você estudar aquilo depois. Nós colocamos e disponibilizamos na internet justamente isso, justamente para isso, para facilitar e para alcançar mais pessoas também. Aleluia? Então vamos lá, ele vai colocar aqui na tela e vamos recapitular quais foram. Nós ministramos 5 mentiras antes de eu viajar. Nós falamos sobre 5 mentiras que precisam ser renunciadas do diabo. As mentiras, elas fazem com que nós caminhamos na desgraça. A mentira do diabo faz com que a verdade dele prevaleça mais e mais, e ano por ano, dia por dia na nossa vida. Primeira mentira que nós aprendemos a renunciar é renunciar à imitação e tomar posse daquilo que é verdadeiro. Renunciar à imitação e tomar posse daquilo que é verdadeiro. Se existe algo que é valioso em Deus, se existe algo que é comparado como ouro em Deus, também existe algo que não vale nada diante de Deus. Parece que é, mas não é. Parece que brilha, mas na verdade o brilho não é de verdade. O brilho, ele é opaco. Muitas vezes nós olhamos para coisas e as coisas brilham, chamam a atenção do homem, mas nada passa do que? Imitação. É você pegar e ir lá quem trabalha com ouro, com diamante, por exemplo, sabe de que tempo é aquele diamante, que quilates de diamante tem? Pureza, né? Não, o diamante é pureza. Qual é a pureza do diamante? Então o ourives, ele sabe bem o que é imitação e o que é verdade, não é? Né, Daiane? Ele sabe muito bem o que é verdade e o que é imitação. Então nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é imitação dentro da nossa vida. Amém? Segunda mentira, desce aí. Segunda mentira que nós ministramos, que nós devemos renunciar. Vamos lá. É renunciar à mentira e tomar posse da verdade. Se uma coisa é imitação e uma coisa real, muitas vezes a imitação ela traz uma mentira e aquela mentira vira um sofisma. Vira algo que parece ser verdade, porque fulano nos ensinou, porque nós nascemos naquela estrutura religiosa, porque nós aprendemos desde o início assim, mas precisamos renunciar àquilo que é mentira, daquilo que é. Se existe adoração de verdadeiros adoradores, é porque existe adoração de adoradores falsos, de adoradores que adoram na mentira. Terceira renúncia que nós falamos: renunciar à amargura e tomar posse do perdão. Ou seja, às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e aquilo vai entrando na nossa alma, empremeia na alma, gruda na nossa alma, e quando nós vemos, o corpo é atacado, o espírito é atacado. Aí nós podemos lembrar das doenças. Que tipo de doença que acontece no corpo, mas vem da alma, irmão? Psicossomáticas, aquelas doenças que estão aqui na mente, olha, que estão grudadas na alma do ser humano e acaba refletindo no corpo, tudo porque a amargura foi maior do que o perdão. Então dá um passo, perdoa, dá outro passo, perdoa, mesmo sendo difícil, aliás, mesmo sendo fácil perdoar, né? Não. Tem que ser fácil. Um dia chega, um dia vai ficar mais fácil. Nunca vai ficar muito fácil. Vai ficar mais fácil. Porque um perdão, se um abismo puxa outro abismo, um pecado puxa outro pecado, um perdão puxa outro perdão. Entendeu? Porque você vai aprender a ter um coração perdoador. Você vai aprender a liberar perdão mais fácil. Então, quando essa amargura sai, é porque o perdão reina. Quando o perdão reina, você é curado. E ninguém é liberto se não for curado. Porque a cura tem que ser na alma, que reflete no corpo e no espírito. Amém? Essa foi a terceira. A quarta renúncia que nós temos que fazer é renunciar à rebelião
e tomar posse da submissão. Pessoas estão desgraçando as vidas, pessoas estão abrindo mão de uma verdade de Deus para elas, pessoas estão abrindo mão daquilo que o Senhor sonhou para elas, porque elas se tornam rebeldes a um princípio, se tornam rebeldes a um modo que Deus quer para ela. E aí as pessoas correm atrás de cura, correm atrás de oração, correm atrás de revelação, mas enquanto não houver submissão ao princípio, ao primeiro princípio, aliás, a vontade plena de Deus, enquanto não houver a volta e a submissão daquilo que Deus verdadeiramente quer para mim e para você, não há cura e não há restauração de alguma coisa. Mas e quando a outra pessoa ela não quer? Você quer, mas a outra pessoa não está pronta ou não está adepta a aceitar isso. Resolva você. Você resolvendo, se a outra pessoa resolver ou não, você diante de Deus está livre. Você diante de Deus está submisso à vontade. E se essa vontade ela está ligada a uma outra pessoa e a outra pessoa não muda, a outra pessoa não entende, a outra pessoa não compreende, não age dessa forma, Deus não é carrasco para te prender em uma situação da qual a outra pessoa não corresponde. Eu estou falando aqui para diversas coisas, diversas pessoas, diversas situações. Então Deus não é um carrasco, amém, irmão? Essa foi a quarta. A quinta, corre lá, nós paramos nessa quarta. A quinta nós começamos a falar hoje. Eu quero, segura aí um pouquinho. Aí, a quinta, já você coloca o texto. A quinta que nós vamos começar, a quinta renúncia que nós vamos começar a falar hoje, eu quero que você abra aí a tua Bíblia para a gente ler Filipenses 3:3. Nós vamos ler a palavra, não vai ter a Bíblia na tela hoje. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, anote, escreva, faça um catálogo aí no celular, faça, sei lá, alguma coisa. Você tem que aprender e estudar isso durante a semana. Por isso que nós estamos aqui, para aprender a palavra de Deus. Então diz assim, Filipenses 3:3. Pode subir aqui. Não, subir o texto. Aí. Deixa aparecendo lá, deixa aparecendo. Isso. Aí, quinta renúncia. Vamos ler. Diz assim a palavra. Eu vou ler na minha versão, que está um pouquinho diferente na minha Bíblia do texto, mas você pode acompanhar no texto. Diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Está escrito com letra maiúscula o Espírito na tua Bíblia? Tem alguma Bíblia que está com letra minúscula? A sua está com letra minúscula? Está errado isso aí. A grafia está errada, é letra maiúscula, está falando do Espírito ou Espírito Santo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Ou seja, olha rapidinho aqui para mim, nós adoramos no Espírito do homem, mas adoramos a Deus em Espírito. Através do Espírito de Deus é que nós aprendemos e sabemos como adorar. Nem orar nós sabemos orar, porque o Espírito é quem traz a revelação, o Espírito é quem dá a direção de como nós oramos. Continuamos aqui, terminamos de ler este versículo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na onde? Não confiamos na carne. Essa expressão não confiar na carne é não confiar na nossa emoção, é não confiar na nossa vontade, é não confiar no nosso desejo. Olha aqui para mim, sabe aquela ideia, o mundo vai dizer assim para você, mas você tem que ser feliz, e a Bíblia diz ao contrário, você não tem que ser feliz, você tem que ser santo. Se um prazer da tua carne te deixa feliz, mas não é o plano e não é a santidade de Deus, está fora da palavra.
e você está vivendo um humanismo, você está vivendo tudo menos o que verdadeiramente a palavra quer. É óbvio que Deus deseja que nós sejamos felizes. É óbvio que Deus deseja que nós sejamos pessoas restauradas, curadas, e pessoas felizes verdadeiramente são pessoas restauradas e curadas. Mas o mundo vai dizer: seja feliz da forma que você tem que ser, seja feliz correspondendo às suas vontades. Mas a Bíblia diz: nós é que gloriamos, nós é que somos a circuncisão, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos no nosso desejo. Está aí na tua Bíblia. E não confiamos naquilo que gostamos, porque a carne é pecaminosa, mas o Espírito é santo. Silêncio. Diga assim: eu não confio na minha carne. Quando você fizer isso, a sua vida prospera. Quando você olhar para a sua carne e deixar a sua carne falar mais alta do que qualquer outra coisa, aí sim você vai morrer. Porque você tem que andar na onde, irmão? No Espírito. Quem anda no Espírito pende para... Quem anda no Espírito pende para... Cadê o Cleiton? Cadê o Cleiton que eu vi chegando aqui? Ó, fica de pé. Olha na blusa dele. Quem anda no Espírito pende para onde? Para a vida. Quem anda no Espírito pende para a vida, e quem anda na carne pende para a morte. Amém? Então vamos ler aqui e eu já continuo falando. Quinta renúncia que você tem que fazer para você renunciar de vez por todas as mentiras de Satanás à tua história. Vamos ler aqui na tela. O orgulho é um assassino. Sabe o que o orgulho gosta de dizer? Olha só: posso fazer tudo sozinho, sei sair dessa encrenca sem a ajuda de Deus. Quem é que caiu por causa do orgulho? Vamos, gente. Quem é que caiu por causa do orgulho? Lúcifer. Todo pecado, olha, presta atenção numa coisa aqui. Todo pecado, se você pegar e raspar ele, o pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado, qualquer pecado, se você raspar um pouquinho, o que vai aparecer embaixo? Orgulho. Porque o orgulho é: eu sei cuidar da minha vida, eu sei fazer o que eu tenho que fazer, eu não preciso de Deus, eu não preciso... Olha o que mais nós ouvimos de ovelhas rebeldinhas: eu não preciso de pastor, eu não preciso dessa laia de crente, eu não preciso ouvir nenhum discipulador. Discípulo era só... deixa eu ver se está aqui quem falou isso comigo. Não, discípulo era só quem andava com Jesus. Não, querida, só você ir lá no dicionário: discípulo é todo aquele que segue alguém. Satanás tem discípulos, assassinos têm discípulos, serial killers têm discípulos. Discípulo é todo aquele que segue alguém que tem algum princípio. Então, quando nós ouvimos isso: ninguém cuida da minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Se você der uma raspadinha naquele pecado, vai estar escrito lá embaixo: ela ou ele é um orgulhoso. Porque o orgulho diz exatamente isso: ninguém cuida da minha vida. Quem pensa que aquele pastor, que aquele apóstolo, aquele líder, quem pensa o líder de célula para falar alguma coisa para mim? Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida. Não parece aqueles adolescentes quando começa a achar que é dono do nariz e fala: pai e mãe não sabem nada. É o espírito de quem? De Lúcifer. Porque ele diz exatamente isso: eu não preciso de você. Aí você espera um pouco, ele bate a cara. O problema é quando bate a cara e não tem a humildade para dizer: eu errei e eu preciso arrumar, eu quero consertar os pequenos ou grandes erros. Se você até agora tem sido orgulhoso, é hora de você, diante de Deus primeiramente, dizer: eu preciso deixar de ser orgulhoso, e depois ir confessar até aqueles que por algum motivo você deixou de ouvir. Não vai mudar o amor que essa pessoa sente por você, mas vai mudar tudo que você sente por você mesmo. Vai mudar tudo o que você vê em você mesmo.
Amém? Olha lá, vamos continuar aqui. Lembre-se, de modo algum você sabe ou pode. Precisamos, preste atenção nisso, que essa frase, relembrando que esse estudo não é meu, é de um pastor, e nós estamos ministrando esse estudo porque é muito bom. Lembre-se, de modo algum você sabe ou você pode. Grava isso e fala todo dia isso para você. Isso não é analogia a ser depreciativo com você. Não é contra a palavra profética, não. Você não pode nada e você não sabe nada sem a presença do Espírito Santo. Você não pode andar, você não pode acordar, você não pode trabalhar, você não pode pensar, você não pode comer, você não pode nada sem a presença de Deus. Você não pode nada, irmão. Quando você entender isso, sem o Senhor, eu não posso nada. Quando você aprender isso, tiver isso como primeira coisa na tua mente, sem Deus eu não posso nada, tudo que você for fazer, você vai colocar Ele. Tudo que você for fazer, você vai colocar um princípio dele. Se você tiver isso, entender perfeitamente que sem Deus você não pode nada, e com Deus, eu costumo dizer isso, sem Deus eu não posso nada, e com Deus eu não preciso de nada. Você já parou para pensar nisso? Se sem Deus você não pode nada, coloca Deus, e com Deus você não precisa de mais nada, porque Ele é a supremacia de todas as coisas. Compreende? Então diga assim: sem Deus eu não posso nada, e com Deus eu não preciso de nada. Eu não estou dizendo que você não precisa de ninguém, eu estou dizendo que você não precisa de nada. Talvez você vai precisar de muitos e todos, mas de nada com Deus você vai precisar. Continuamos aqui. Precisamos de Deus de modo absoluto, e precisamos muito mais uns dos outros. Pergunta para alguém que saiu da igreja, você vai achar orgulho e vai achar uma outra palavrinha: independência. Quem sai da igreja que fala, eu não preciso daquele povo. O quê? É ignorância. Mas a ignorância por quê? Porque entrou dentro dele a independência. Eu não preciso que ninguém ore por mim. Sabe quando nós fazemos apelo? Ou quando a palavra queima no teu coração? Sabe? Quando a palavra queima no teu coração e aí parece que tem uma mão nas suas costas empurrando para você vir para o altar, mas aí o teu lado humano diz assim: não, você não precisa de nada, você só precisa do lugar secreto. Olha, ainda o diabo usa a palavra que Deus nos dá, né? Você só precisa do lugar secreto, você só precisa de Deus, você não precisa de ninguém, você não precisa que ninguém imponha as mãos sobre você. O que é isso? Orgulhoso. Aquele que é humilde para vir diante de uma autoridade, sendo essa pessoa também uma autoridade, vindo diante de uma autoridade, ajoelhar e dizer: ora por mim, isso é uma grande arma para ele não cair debaixo das garras do orgulho de Satanás. Pensa aí um pouquinho, já viu e já conheceu alguém independente? O que aconteceu com essa pessoa? Hein? A princípio parecia que ia bem, dá 2 meses, 1 mês, dependendo do caso, 1 dia, mas dá um tempinho, você vai ver que a independência vai levar a pessoa para o buraco. Então, quando você chegar para alguém assim, mesmo que você não goste dele, diz assim para ele, você vai ver que a independência vai levar a pessoa para o buraco. Então, quando você chegar para alguém assim, mesmo que você não goste dele, diz assim para ele: eu preciso de você, irmã Bel, eu preciso de você, irmã Bel. Diga para alguém aí, de verdade. Não faz só porque eu estou falando, não. Diga: eu preciso de você. Eu preciso de você para eu crescer. Quanto você já cresceu olhando para alguém? Esposo e esposa não vale, né? Vocês dois aqui, ali atrás, olha para alguém assim que você não gosta, sabe? Eu preciso da sua chatice para eu crescer no perdão. Agora ninguém vai olhar para ninguém, né? Se olhar vai saber.
É assim, querido, quando aquilo que é impossível, aquilo que como eu posso dizer, aquilo que é travado em você no outro, é aquilo que faz você crescer. Com quantos eu já fui chato? Olha, eu ouvi uns nossa. Ó, o outro lá levantou 2 mãos. Se bobear, levanta os pés. O que é? Mais fácil perguntar para quem eu nunca fui. Por quê? Aquele que é uma barreira para alguém, aquele que quando você olha para mim e você diz assim, nossa, mas o apóstolo é chato em determinada coisa, mas olhe pelo lado oposto, olhe pelo reflexo daquilo que está acontecendo. Chatice por chatice não muda nada, é gente idiota. Agora, quando a chatice, entre aspas, é para provocar crescimento, olha no espelho e veja onde você foi. Olha no espelho e veja o que gerou em você. É nessa hora que nós temos que olhar, poxa, mas esse cara é chato, mas ele faz eu crescer. Isso nele, ele fica pegando no meu pé, ou o pai, a mãe, sei lá, alguém, professor, fica pegando no meu pé para fazer prova, para escrever lá. Lembra na escola, quando o professor mandava, escreva como foi as suas férias. Não era uma chatice isso? E ainda tinha, a ordem era 20 linhas no mínimo, não é? Aquilo não foi chato, mas você aprendeu a fazer redação, você aprendeu a desenvolver a coesão, você aprendeu a desenvolver a escrita. Ou seja, quando você olha para alguém e aprende com ele, essa chatice é boa. Lembra Jesus? Chamou quantos discípulos para ir orar com ele? Quanto? 3? 3 ou 2? Hein? Aí está, 3 ou 2? Fala aí, pastor, 3 ou 2? Pode falar, pastor? Pedro, João? São 3. Chamou os 3. Ele estava precisando de alguém, mas naquele momento a chatice de Jesus de deixar alguém orando colocou eles na prova. Não é? Sabe por quê? Porque aquilo que nos tira do conforto é o que nos faz crescer. Quando você sai do conforto, você cresce. Quando você fica no conforto, você estagna. E o próximo passo depois da estagnação é o quê? A podridão, a morrer. Continuamos lá no texto, olha. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3,3, onde nós lemos: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ou seja, não confiamos naquilo que pensamos ou somos humanamente. Lembre-se que foi o orgulho que expulsou Satanás do céu, expulsou Adão do jardim do Éden, expulsou o povo de Israel da terra prometida. Olha só, vamos por parte. Você sabia que não foi comer a fruta o pecado? Qual foi o pecado? Desobediência por quê? Mas desobediência foi gerada por quê? Pelo quê? Pelo orgulho. Qual era a palavra? Não coma dessa árvore, porque essa árvore vai te dar conhecimento do bem e do mal. E aí vem a voz estranha e fala exatamente isso. Mas você também pode. Olha aqui para mim, presta atenção aqui. Olha, isso é muito importante, todos aqui, atenção. Quando a cobra diz, come, você também pode, ela está dizendo, larga a mão, menina, seja feliz. Para com isso, mano. Para. Eu vou mudar um pouquinho o contexto. O desafio vem quando o orgulho já tem. Quando você tem a predisposição para ser orgulhoso, o desafio vem para você, para Deus provar o que você tem no coração. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Nós somos fortes,
nós somos o povo do Deus invencível, nada, absolutamente nada pode nos matar. O que matou eles? Eles mesmos. Mas por que eles mesmos? Por causa do orgulho. Então já viu pessoas assim? Não, eu sou o cara. Se eu não tiver, nada acontece. Se eu não pregar, nada flui. Se eu não tiver, nada é do bom, nada fica bom. Já viu pessoas assim, ó? Você fala, olha só, eu fiz desse jeito. Mas ele tem o prazer de falar, se eu fizesse, estaria melhor. São pessoas orgulhosas. Pessoas que precisam renunciar o orgulho, senão Satanás continuará agindo na vida deles. E aquelas pessoas que são assim, orgulhosas, caíram no orgulho, estão padecendo e morrendo, mas não arreda o pé, diz eu morro, mas eu não peço perdão. Essas pessoas estão confiando mais nelas do que no próprio Deus. Pergunta para alguém que nasceu com os dois olhos e depois na metade da vida ficou cego. Pergunta se ela pode alguma coisa. Pergunta para alguém que nasceu com as duas pernas, o moço lá, o goleiro. Não é goleiro? Quem que perdeu a perna no acidente do avião? Foi o goleiro? Foi o goleiro, não foi? O que está vivo. Imagina, o que faz um jogador sem perna? Hein? Nada. Se ele fosse assistente do técnico, ainda até poderia fazer alguma coisa sentadinho na cadeira. Mas um goleiro e um jogador, o que faz sem perna? Muitas vezes Deus tira a nossa perna para provar que nós não somos nada. Muitas vezes tá falando gol aí. Muitas vezes Deus tira exatamente aquilo que nos dá sustentação para dizer, ei, você não é nada, rapaz. Por isso é melhor aprender a ser humilde agora, quando temos tudo, do que aprender a ser humilde quando não temos nada. Porque a única opção é ser humilde. Mas mesmo assim ainda tem pessoas que dizem o quê? Eu não quero. Dá um exemplo na Bíblia de uma pessoa humilde e uma pessoa orgulhosa. Não, eu quero dois. Vou fazer um sinal aqui. Os ladrões da cruz. Jesus no meio, dois ladrões do lado, um olhou para o outro e disse, estão falando que ele é o rei de Israel, estão falando que ele é rei dos judeus, tem misericórdia de mim. Qual é a expressão que Deus dá para ele, que Jesus diz para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que o outro disse? Ei, se você é rei, o que está fazendo aí? Tira nós daqui. Não é assim? Se você é crente, só a sua igreja é perfeita? Só você é crente, só você ora e acontece? Por isso que não flui nada na vida desses. É fácil você descobrir um orgulhoso. Pergunta para ele o que ele tem no coração. Pergunta qual ladrão ele é. Aquele que reconhece Jesus, ou aquele que mesmo morrendo diz, se você é quem diz que é? Ei, deixa eu contar uma coisa para vocês, olha aqui. Não vou apontar para ninguém. Vocês sabiam que tem gente que vem aqui só para ver se eu sou isso tudo que falam? Sabia? Sabia que tem gente que nos acompanha pela internet só para saber, o que é isso? Esse povo empurra os outros no chão. Sabe quem são essas pessoas? É o ladrão que rejeitou Jesus na cruz. Preciso liberar uma palavra para você que nos acompanha pela internet. Se você é aquele que olha e só compara, só critica, você é o ladrão da cruz que rejeitou Jesus. É melhor ser igual ao outro que aceitou Jesus e encontrou com ele no paraíso. É muito melhor. É muito melhor. Por quê? Sinal de humildade. Diga assim, eu preciso aprender a ser humilde. É difícil, irmão? É difícil ser humilde? Mas Deus te deu tantos dons. Deus te colocou numa posição de destaque e você tem que ser submisso a alguém? Sim.
Porque aquele que é submisso aprendeu a ser igual a Cristo. Porque Cristo podia fazer assim, ó, explodir o mundo na mesma hora, mas ele deixou ser humilhado, rejeitado, subjugado por causa do Pai. Vamos para a sexta renúncia. Desce aí, Pedro. Sexta renúncia. Só tem mais duas, viu, irmão? Chegou lá? A sexta renúncia, ela vai falar para a gente de uma coisa. Pode deixar ela bem lá no topo lá. A sexta renúncia é renunciar às cadeias que prendem, as cadeias do pecado que prendem o teu corpo, a tua mente, teu espírito, e tomar posse do perdão. Não adianta vir receber oração de libertação se a tua alma não for sensível a ser perdoada. Porque quem é muito perdoado, muito ama. E só ama aquele que aprendeu a ser amado. Vou falar de novo. Só é perdoado aquele que ama. Se você não ama a si mesmo, se você não ama a Deus, você não consegue receber perdão. Aí você fica lembrando o que você fez no passado. Você fica lembrando o que você fez antes. Querido, olha aqui para mim. Se você não acreditar que você pode ter uma segunda chance, você não acredita em libertação. A libertação é para quê? Para que você tenha uma segunda chance, para que você receba o perdão de Deus, para que o teu espírito, a tua alma e o teu corpo seja restaurado, curado, liberto e viva um novo de Deus. Quantas bobagens você já não fez? Quantas coisas a sua mão já não pegou? Coisas ilícitas. Quantas coisas ilícitas seus olhos não viram? Quantas coisas ilícitas sua mente não pensou? Quantas coisas ilícitas seus pés não pisaram? Tudo isso é curado, é liberto, se você entender que você foi perdoado. A grande sacada de Jesus na cruz é a salvação do povo, mas só é salvo aquele que recebe o perdão. E só recebe o perdão quem aprendeu a amar e ser amado. Pessoa que não ama ninguém é porque não deixa ser amado por alguém. Quando você é uma pessoa assim, o que é mais correto? Você pedir para Jesus te ensinar a perdoar ou te ensinar a amar? Os dois. O perdão ativa o amor. E o amor faz com que o perdão seja ativado. Amar, presta atenção numa coisa, amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Eu não tenho que sentir para amar o irmão, mesmo que eu não sinta. Deus me mandou amar uns aos outros. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não aprendeu a amar você, se você nunca chegou lá diante do espelho e fala: que gatão que você é, tô lindo, já fez isso? Não é narcisismo, é você amar você mesmo. É claro que você não precisa tirar umas fotinhos sensual e botar na internet. Não, o líder vai colocar você assim lá no WhatsApp: ei, vamos tirar essa fotinho aí? Eu estou dizendo, você olhar para você e o que Deus fez em você e dizer: Deus me ama, porque Ele me amou lá na cruz. Quando você entendeu o amor da cruz, você se ama, e quando você se ama, você ama o outro. Por que tem gente amargurada? Por que tem gente perturbada da vida? Tudo não pode. Por quê? Porque ele não ama ele. Ele não ama a si mesmo. Então ele quer projetar a desgraça que ele sente na vida do outro. Já pegou a gente assim, irmão? Você vai lá, nossa, e Deus me perdoou. Ele fez a mesma burrada que você, mas ele não recebeu o perdão de Deus, porque ele não aceitou o perdão de Deus. Ele fala: que perdoou nada, Deus é um Deus carrasco. Aí começa a colocar a culpa em quem? Aquele que não ama a si mesmo, não ama o próximo, coloca a culpa em quem? Em todo mundo, menos nele.
É porque meu pai fez isso, é porque minha mãe fez isso, é porque quando eu tinha 12 anos me aconteceu isso, é porque lá na escola aconteceu isso, aconteceu, amém. Mas Deus é um Deus de perdão que limpa e restaura toda a podridão da sua vida. Mas se você não aceitar isso, você não consegue amar o próximo, porque você sempre vai comparar com o próximo, você sempre vai comparar o próximo com o nível de perdão que você recebeu. Se você é muito perdoado, você muito perdoa. Se você ama muito você muito ama o outro. Agora, como fazer isso? Sua pergunta. Eu tenho que orar para isso, orar para aquilo. Muitas vezes não é nem orar, muitas vezes é fazer mesmo sem orar. Eu não estou sentindo, mas eu tenho que amar você, então eu te amo. Quando você libera essa palavra, quebra uma estrutura de falta de perdão. Quando você libera essa palavra, quebra algo no reino do Espírito, gigante na tua vida. Vamos ler o texto? O passo seguinte para a libertação relaciona-se com o pecado habitual. O apóstolo Tiago e o apóstolo João dão as seguintes instruções para aquelas pessoas que são apanhadas na armadilha. Olha a armadilha, olha o tipo de armadilha que está aqui: pecado, confissão, pecado, confissão, pecado, confissão. Na verdade, essas pessoas, elas não perdoam a si mesmo e elas não recebem o perdão de Deus. Por quê? Porque elas não vivem verdadeiramente um arrependimento, elas estão baseadas no remorso. Você já se pegou orando mais de uma vez por algo que Deus já apagou e já esqueceu, e já falou para você que está perdoado, está restaurado? Você já pegou? Você está nessa armadilha. Você fica orando por uma coisa talvez que Deus já esqueceu, e aí Deus fala: mas o que você está me falando? Não lembro mais disso. Vamos ver aí, lê para mim aqui, pastor. 1 Tiago 5,16 e 1 João 1,9. Ele vai ler aqui para nós. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, para a sua eficácia, a súplica do justo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Então a partir de agora você não vai ficar orando 2, 3 vezes pelo mesmo pecado que você já pediu perdão. Por isso que tem uma religião que fica se confessando por vida. Sempre, qualquer pecado vai lá e se confessa. Vamos entender isso que você disse. Quando você confessa, olha só, quando você confessa o seu pecado para alguém que tem espiritualidade maior do que você, para que tenha alguém que tenha experiência naquilo que você está vivendo igual ou acima de você, aquela pessoa se tornou como Jesus. Eu não estou falando que você tem que confessar pecado como a Igreja Católica Apostólica Romana faz, e ali te dar uma indulgência, te dar uma penitência, né? Isso, eu errei a palavra, indulgência não, uma penitência. Você errou isso? Então faça essa receitinha, ore não sei quantas Ave Maria, ore 10 Pai Nosso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você, olhe bem, quando você encontra alguém que é uma liderança, que tem uma estrutura espiritual para te ensinar, para ministrar, para liberar sobre você cura e restauração, essa pessoa se tornou como Jesus, e ali você é curado. Por que você é curado ali? Qual é a importância de você confessar o pecado? Não. Qual é a intenção de confessar o pecado? Não. Ser livre daquilo. Por que ser livre daquilo? Por que você é livre quando você confessa? Não, mas daí tem gente que fala assim: eu só falo para Deus, Deus sabendo tá ok. Deus sabe sem você falar, então Ele sabe. Por que quando você fala para alguém, alguma coisa muda?
Você se mostrou submisso. Ok, é um princípio isso. Mas o que gera essa submissão quando você confessa? Humildade foi gerada em cima daquilo. Mas o que gera quando você... Eu vou falar, senão vocês não vão saber. O que gera é que você tira um segredo que era seu e de Satanás e coloca um segredo para um intercessor. Quando você tira um segredo de Satanás, ele não vai bater nas suas costas e dizer: eu sei o que você fez, hein? Quando você tira isso, ele não tem mais legalidade para te acusar, porque dois oraram, um intercessor, não é para qualquer um que tem que contar. Você contar para alguém que é pior que você, leva de novo o pecado. Aquele intercessor faz com que você, aquele intercessor, e o intercessor o que é? O intercessor é aquele que é colocado na frente de alguém. Aquele intercessor vai ser um intercessor para tirar o segredo do pecado que era seu e de Satanás. Você tem algum segredo com alguém, não tem, na sua vida? A pessoa fica livre da acusação. Vamos às colocações. Espera aí, tem duas pessoas. Fala lá atrás, aqui e depois aqui. Vai. Uma liderança. Isso. Agora, se eu tenho algo contra o Rosão, que aquilo está me corroendo, às vezes eu não pensava. Exato. Então eu vou contar para ela, porque agora não adianta eu chegar e contar para ela. Não. Deixa eu resumir o que ela está dizendo. Olha só, gente. Se o meu pecado é contra um irmão, chame uma testemunha. Não é assim que a Bíblia diz? Chame uma testemunha e olha, diante de Deus, eu estou aqui confessando meu pecado contra você, eu tenho ódio, raiva, com você. Amém? Apagamos, confessamos, você tirou de Satanás um segredo, e ele não pode mais te acusar, e ali prosseguimos em amor. Quando o pecado é contra um grupo, faça a mesma coisa. Quando o pecado é contra você mesmo, se perdoe. Quando o pecado é contra uma comunidade, uma igreja, um grupo social, aí sim venha para o altar. E diga: eu pequei contra vocês, eu pensava assim, eu agia dessa forma, eu fazia isso. Entendido? Vamos lá. Manaus. Ok. Não quer perdoar. O que fazer? Quando uma pessoa, eu falei isso no início, uma pessoa está pedindo perdão, a outra não aceita, problema de quem não aceitou. A responsabilidade é de quem não aceitou. Ou aquele que se estava se sentindo acusado por Satanás, liberou o perdão, liberou no reino do Espírito uma amarra. A outra pessoa que não recebeu perdão, que não aceitou o perdão, a justiça é de Deus. Quem sou eu para falar o que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Respondido? Por isso que perdoar é um sentimento. Amar e perdoar é um sentimento, não é... Aliás, amar e perdoar é um mandamento, não é um sentimento. Você não espera sentir para perdoar, você tem que perdoar para sentir. Vamos lá. Diga, Pérez. Não, eu entendi a palavra. Satanás, ele podera, ele tem esse segredo, tem ele. Olha aqui, gente, ouve aqui. Satanás podera esse segredo, tem ele e a pessoa, para poder ganhar território. Exatamente. Quando Satanás tem um segredo com você, ele tem um território. Qual área da sua vida que ele tem território? A mente está ligada aonde? Nas emoções. Se você tem um segredo, irmão, deixa eu dizer uma coisa, não é você sair contando tudo a sua vida para qualquer um. Para isso existem pastores, para isso existem intercessores, para isso existem pessoas que são discretas, que sabem guardar segredo.
liberar. Olha só uma coisa, não, quando a Bíblia diz assim, confessai uns aos outros, não é para virar um bate-papo, ou eu errei agora, e vai embora e continua errando do mesmo jeito. Não, é para você entrar em juízo com Deus e cancelar aquilo no reino do Espírito, para que Satanás não tenha mais autoridade sobre você. Entendido? Entendido? Diga. Eu fiz uma palestra sobre Esse tema? e trabalhou um tempão, escolhi, sabe o que foi? Vou falar para minha avó, quem matou o franguinho foi ele. Confessou o pecado para ela. Eu matei só um assunto, dizendo quem matou foi ele. E eu não vou fazer mais nada de semana, tá vendo? Então, Acabou. Exatamente isso. Pode continuar. o diabo, se a pessoa não confessa, quer encobrir pecado, coisinha que o ser humano faz, o diabo fica usando. E tem pessoas bonitas, pessoas com muito problema, tá? Exato. Dentro do evangelho. Exatamente. Você viu o que ele disse? Enquanto você não confessar que matou o frango, o diabo vai falar, você tem que fazer o que eu quero. Olha só, nossa, mas vamos aplicar isso na nossa vida? Mas eu tenho uma necessidade de me prostituir, eu tenho uma necessidade de pecar, eu tenho uma necessidade de beijar, eu tenho uma necessidade de fazer sexo ilícito, eu tenho uma necessidade de mentir. Por quê? Você matou o frango há muito tempo atrás, ele continua, faça o que eu estou mandando. Então vamos confessar que matamos o frango. Olha para Jesus, procura um líder, procura um pastor, fala, pastor, eu matei um frango, e vamos pôr um basta, né? Minha avó matou muitos frangos na época que ela tinha galinha em casa, eu lembro, não foi pouco. Alguém tinha levantado a mão aqui, diga. Ok. Aí a outra pessoa ela tem a escolha de continuar ou não continuar um vínculo social. Não. Se você liberou aquela pessoa, presta atenção nisso, gente. Isso é muito real isso que acontece. As pessoas confundem isso. A pessoa, você liberou perdão, a pessoa aceitou, mas ela não quer ter um vínculo social com você, não tem problema. Você está livre diante de Deus. Você assumiu a sua responsabilidade. Da mesma forma que você tem que perdoar aquele que te magoou. Mas apóstolo, de forma nenhuma. O importante é, no reino do Espírito foram desamarrados pela falta de perdão? Amém. Eu não acredito não, eu tenho absoluta certeza. A falta de perdão adoece. 7. Vamos lá, 7ª renúncia que nós vamos, é a última renúncia. Diz assim: o último passo na direção da libertação, aliás, a 7ª renúncia é renunciar às cadeias familiares. Olha só, nós falamos das cadeias que prendem o nosso corpo, e agora um tipo de cadeia que prende o nosso corpo são as cadeias familiares. Renunciar às cadeias familiares e tomar posse do quê? Da liberdade. Muita gente fala assim, olha, presta atenção agora aqui, todos, atenção, muita atenção nisso agora. Mas isso é de família e eu sou assim mesmo. Está amarrado, cancelado, destruído, porque essa é a ideia de Satanás. Isso é de família e eu sou assim mesmo. Não! Não é! Não é. Vamos ver? O último passo na direção da libertação é a renúncia dos pecados cometidos pelos teus ancestrais. Agora na internet vão me chover de comentários, né? Que não existe maldição hereditária. Existe, sim. E é mais real do que as pessoas imaginam. Continuamos aqui. E quaisquer pecados cometidos pelos seus ancestrais e quaisquer maldições que possam ter sido lançadas contra você no tempo presente e no passado. O fato
de que os poderes demoníacos podem passar de uma geração para outra é comprovado na palavra de Deus. O Senhor faz a seguinte declaração nos 10 mandamentos, Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 e 5. Vamos ler isso? Para a gente continuar. Êxodo 20, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Tem ou não tem maldição hereditária? Ah, mas Jesus pagou tudo na cruz. Vamos continuar lendo para a gente falar um pouquinho mais disso. Vamos continuar lendo aqui. Com isso, não queremos negar que muitos problemas sejam transmitidos geneticamente ou adquiridos num ambiente imoral. Existem enfermidades que são passadas geneticamente, existem maldições que são passadas geneticamente. Por quê? Porque a iniquidade muda a genética do homem. Nós já estudamos isso em seminário de libertação, e nós vamos falar isso ano que vem de novo. A genética mudou uma estrutura, a maldição mudou uma estrutura genética, e essa genética vai passando de geração em geração, trazendo essa maldição. Nada mais do que uma oração para a quebra dessa genética e a genética ser transformada. Da mesma forma que o diabo transforma negativamente, Deus transforma positivamente também. Continuamos lendo. Na verdade, estas 3 condições para maldições: maldições de gerações, problema genético e ambiente imoral. Pega uma criança e treina, pega uma criança e coloca ela no mundo do crime. Ela vai virar o quê? Um padre? Um pastor? Não, ela vai virar um criminoso. Por isso que os grupos sociais querem tocar em quem primeiro? Nas crianças, porque tocam nas crianças, mudam toda uma geração, toda uma sociedade. Crianças adotadas, olha só, crianças adotadas podem ficar sujeitas a cadeias demoníacas por causa de seus pais naturais, mas lógico que isso pode ser renunciado e quebrado. Quando você é rejeitado, junto com o espírito de rejeição, vem o quê? Uma casta de demônios: suicídio, homossexualismo, lesbianismo, espírito da depressão. Quando você é rejeitado por um pai, mesmo sendo seu pai biológico e morando com ele, quando você é rejeitado, quando há uma palavra de rejeição mínima possível, lá desde o ventre, Satanás ouviu aquela palavra de rejeição e diz: você rejeitou, eu quero pegar então. Mas o poder da oração e da quebra tem poder para destruir isso, destruir todos esses espíritos em você. Se você teve ou tem estado envolvido em rituais satânicos, há muita probabilidade que tenha sido ortogado um guardião espiritual, olha só, ou um espírito guia, que muitos chamam de encosto, demônio, demo, capeta. Como é que o pastor lá falava? Com cabeça rachada. Estes relacionamentos espirituais devem ser renunciados, bem como todo e qualquer pacto de sangue celebrado entre você e outro que não seja Deus. Lembra quando você era gótico, o que você fazia? Lembra quando você deitava lá no cemitério, o que você fazia? Você estava se relacionando espiritualmente com um espírito guia. Lembra quando você se vestia, se comportava, fazia, falava de uma forma para parecer aquele grupo, para ser aceito por aquele grupo? Você estava fazendo um pacto com o guia daquele grupo. Por isso que você precisa dizer:
eu quebro isso, todas as minhas ligações, eu renuncio, todo pacto sanguíneo, mental, social, todo pacto que eu fiz no passado, eu tomo posse da liberdade e cancelo todos os espíritos que vêm trazendo essa maldição para mim. Se você tornou-se vítima de abuso de natureza cerimonial, procure a ajuda de um conselheiro competente que compreenda o que é uma fortaleza demoníaca. Atenção agora aqui para mim. Tudo que vocês fizeram no verão passado, tudo que vocês fizeram antes, tudo que vocês fizeram no verão passado, vocês gostaram, né? Tudo que vocês fizeram no verão passado, Satanás sabe, mas ele sabe que é te prender debaixo de uma fortaleza que você mesmo construiu. Tem pessoas que vão passar no tempo, vão construindo muros, aí chega no final da vida, o muro está até aqui, ó. Ninguém entra mais nela, ninguém consegue mais tocar nelas. Tem pessoas que o muro cresce em 1 ano, tudo porque Satanás construiu uma fortaleza, e essa fortaleza precisa ser quebrada na tua cabeça, essa fortaleza precisa ser quebrada no teu corpo, na sua mente. Só assim você é curado, só assim. Desce um pouquinho mais, pode subir, ali ó, essa parte. Mesmo que você tenha assegurado, olha só, agora eu vou desmistificar uma coisa que muita gente fala, preste atenção em mim. Já fui na igreja, já orei, estou livre. Mentira. Passei por libertação uma vez, estou bala. Mentira. Eu já fiz oração de quebra. Amém, glória a Deus. Precisa fazer mais. Vamos saber por quê? Olha aqui. Mesmo que você tenha segurado sua libertação, você verificará que as influências demoníacas tentarão voltar e reiniciar sua influência dias ou meses mais tarde. É ou não é? Mas eu já passei por libertação, olha só, fulano já orou por mim, fulana já orou para mim, eu acho que eu sou assim mesmo. Não é. É porque ele foi embora, mas Satanás, demônio nenhum pode voltar para o inferno sem que antes cumpra o que foi ortogado para ele cumprir. Se é te destruir, ele vai tentar até o final da vida. Sabe o que afasta ele constantemente? É você dizendo não. Até quando você morrer, você vai ter que dizer não e não. Quando você vacilar e dizer assim, agora eu estou de boa, aí ele vem, amigo, voltei, lembra de mim? Voltei. Por isso que você tem que dizer não e não. Sobe um pouquinho a tela aqui, olha, leia aqui, o pastor vai ler para mim, minha voz está cansada, leia aí a ilustração. Olha essa ilustração. Uma certa pessoa era forçada a jogar certo jogo com uma pessoa estranha e muito feia em sua própria casa. Essa pessoa só perdia nesse tal jogo e queria parar de jogar, mas o estranho e feioso não lhe permitia desistir. Finalmente essa pessoa chamou a polícia, chamou uma autoridade maior, que chegou e expulsou o estranho. Quando o estranho e feioso bateu a porta, tentando entrar outra vez na sua casa, essa pessoa o reconheceu e não lhe permitiu que entrasse. Quem é esse feioso? Satanás. Quem é esse que expulsou o feioso? Jesus. Jesus usou um intercessor, colocou a mão na tua cabeça, chamou os demônios para fora, eles saíram para fora, você foi liberto, a sua mente estava endireitando no caminho de Deus, mas daí você vacilou, voltou a comer as bolotas do passado, voltou a comer o nojo do passado, e aí, se você deixar ele entrar na tua mente, você vai dizer, eu nasci assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Mas quando o feioso é tirado, qual é a tua responsabilidade? É nunca mais deixar o feioso na ilustração, ou seja, Satanás, é nunca mais deixar Satanás colocar a cabecinha de novo e falar, ei, voltei. E volta mais feroz.
ele volta muito mais feroz. Ele volta muito mais feroz. Sabe por que ele volta feroz? Porque Deus não julga o inocente. Deus não julga o ignorante. Deus julga aquele que sabe. Deus julga aquele que conhece. E quando você foi liberto, você conheceu a verdade. E agora ele voltou com todo o peso e ele está te massacrando, destruindo a sua mente, no seu corpo, na sua vida. Sabe lá onde você estiver aí, está destruindo você e você tem que dizer: fora! Isso aí, fora! O liberto tem que ter a responsabilidade de manter a libertação. Vamos ler Gálatas 5:1 para acabar, porque já são 9:15. O último versículo aqui diz assim: se você quiser abrir na tua Bíblia, eu vou dar um tempinho, 30 segundos para você abrir aí e anotar, para você estudar na tua casa. Gálatas 5:1 diz assim: olha para o que nós fomos chamados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo do quê? Da escravidão. Quando o pecado, presta atenção numa coisa para você nunca esquecer isso. Se você diz assim: eu nasci assim e sou desse jeito, e é algo que Satanás colocou em você, você é um escravo do diabo. Eu nasci com essa enfermidade. Não, irmão, você nasceu para ser livre, sem essa enfermidade. Não aceita a enfermidade, não aceita o pecado, porque você não nasceu para ser escravo. Escravo de Satanás é aqueles que aceitam a verdade deles, dos demônios. Livre em Cristo é aqueles que entendem e sabem o que Deus chamou eles. E Deus chamou a gente para quê? Está fraco? Para quê? Para ser livres. Para sermos livres em Cristo. Diga assim comigo, levanta sua mão aí. Nós vamos é a última mentira que nós precisamos renunciar. Levanta sua mão aí. Diga assim: eu renuncio à imitação para viver aquilo que é verdadeiro de Deus. Eu renuncio à mentira do diabo e tomo posse da verdade de Deus para mim, na minha mente, no meu corpo e no meu coração, e também no meu espírito. Eu digo não à amargura e tomo posse do perdão na minha vida. Eu digo não à rebelião, não à minha vontade, não ao meu modo, e digo que eu sou submisso à plena vontade de Deus. Eu renuncio o orgulho do meu coração, da minha vontade, e digo que quem comanda a minha vida é a humildade que vem de Deus. Eu quebro todas as cadeias do pecado, todas as cadeias familiares, todos os espíritos que trouxeram desgraça na minha vida, e tomo posse do perdão, porque eu aprendi a amar pelo amor de Deus em mim, e vivo na liberdade de Cristo Jesus, que nos resgatou para sermos livres constantemente, diariamente, até o dia que Ele voltar. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.